Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Felipe, eu estou aqui representando o canal da Juventude Renascer. E nós agora queremos dar continuidade ao projeto de leitura bíblica sistemática e agora vamos adotar os livros poéticos. Eles tratam de um profundo relacionamento com Deus, subjeção, sentimentos que vão ser atribuídos, vão ser desenvolvidos em períodos de adversidade. E agora é importantíssimo que nós conheçamos mais sobre quem Deus é do que sobre aquilo que ele pode fazer. Existe uma massa que divulga muito bem que ele cura, que ele liberta, que ele faz tantas outras coisas, mas os livros poéticos nos ensinam que esse relacionamento precisa ser profundo, coerente e não só superficial. Mas agora eu gostaria de convidar você que não nos segue, que passa a nos seguir, compartilhe essa mensagem com mais alguém, ative seu sininho para você receber todos os conteúdos que aqui forem publicados, que você seja edificado por essas mensagens e aguarde a nossa vinheta. Acontece então que os livros poéticos eles têm agora esse sentido de trazer proximidade de Deus para com o homem e do homem para com Deus, indiferente das circunstâncias que eles estão co-participando, estão assim inseridos. E Deus ele tem uma necessidade de que nós o conheçamos. É por isso que Oséias nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Acontece então que os livros poéticos são classificados como o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, e alguns escritores citam Lamentações exatamente por um período em que eles estão vivendo várias dificuldades, intercorrências, e atribuem a Deus como meio de socorro, e eles expõem todas as suas subjetividades, expõem o que estão sentindo para serem alcançados pela misericórdia. Os livros poéticos eles tendem a gerar um profundo relacionamento com Deus. Exatamente porque as coisas que acontecem do lado de fora, elas não podem alterar o que ele já começou do lado de dentro. E vivemos período onde temos crises exatamente porque estamos coligados com as circunstâncias. As circunstâncias se alteram, eu me altero. As coisas estão boas, eu estou bom. Mas quando as coisas estão ruins, eu estou ali coligado com a situação do momento. E o relacionamento para com Deus é exatamente para nos fortalecer nesse período de crise, para que nós também aprendamos a nos interiorizar, olhar para o lado de dentro, repensar quais são as situações que estamos vivendo, por qual propósito, qual é o aprendizado que nós podemos extrair dela, exatamente para que nós cresçamos também na maturidade, no conhecimento da vontade do Senhor. Esses livros eles podem ser subdivididos em livros tanto ínicos, que são voltados para a forma de melodia, e também como livros de sabedoria. Os de sabedoria são os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes. Eles trazem um profundo aprendizado sobre quem é Deus, quem eu sou e o que é que Ele quer fazer de mim. Qual é o propósito que Ele me chamou, vocacionou. Eu não só apenas existo, eu tenho um sentido importantíssimo na minha existência. E esse sentido é que Deus seja glorificado. Os livros de sabedoria, na verdade, eu quero falar algumas atribuições deles. Salomão, ele é reconhecido como um homem sábio e o maior de sua época. Porém, Salomão não foi o único homem sábio. Ele é o mais citado exatamente por um propósito específico de Deus. Houve outros homens que estavam diante do período em que Salomão também foi sábio e também que até sucederam Salomão. Os sábios daquela época, eles não estavam preocupados com uma sabedoria filosófica ou apenas superficial, que é apenas como um meio de introdução, uma coisa mais escrita, uma coisa mais verbalizada, pelo contrário. A sabedoria daquela época era as obras, era o homem ser correto, era o homem andar mediante os princípios e os preceitos de Deus. Essa era a maior forma de sabedoria. Era por isso que Salomão ele pedia a Deus, consultava a Deus o que é que ele deveria fazer, porque o homem sábio ele não era sábio na sua própria sabedoria. Ele buscava em Deus todo esse auxílio. Acontece então que também esses homens sábios, eles provaram e procuravam aplicar o conhecimento e a sabedoria não só apenas para que os homens pudessem viver melhor, mas também para que eles pudessem reconhecer quão grandiosa era a mão de Deus no meio de todas as situações. Se compararmos os sábios com o profeta e com o sacerdote, veremos que possuem abordagens distintas para os mesmos acontecimentos. Ou seja, vamos dar um exemplo em relação ao pecado. O sacerdote diria que era uma forma profana, que era profanação. Se o sacerdote chegasse diante de alguém que estava em pecado, ele diria que ele estava vivendo de uma maneira profana. Agora, se fosse o profeta, ele diria que era
pecado. Agora o sábio diria que era loucura, exatamente por uma questão de que é repensar, é uma interiorização consciente, não só instintiva, não é baseada em sentimentos superficiais, mas em uma coisa que está coligada com a minha inteligência. Eu sei quem é Deus, eu sei por que me chamou, eu sei por qual propósito eu existo. Eu me abdiquei do pecado e tantas outras coisas supérfluas, porque conscientemente eu sei que Ele me chamou para viver de forma correta, sábia, pura. E é por isso que nós necessitamos de aprender com esses livros de sabedoria, que gerem em nós esse profundo conhecimento e relacionamento para com Deus. É necessário que nós o conheçamos. Portanto, o sábio analisava os fatos em uma perspectiva moral e cristã e as consequências dos atos que podiam resultar em felicidade ou em desgraça. Então ele agora traz, esses livros eles trazem um período de conhecimento tanto sobre quem é Deus, das suas obras, seus princípios, quais são os seus atributos, qual é a conduta de um homem que está longe dele, qual é a situação de alguém que pode viver sem Deus, qual é a consequência dessa escolha. Então assim, esses livros eles nos mostram que o relacionamento de Deus para conosco, o nosso para com Deus, eles têm um reflexo muito grande. Existe um contraste muito grande do homem que vive sem Deus. E a necessidade de Deus não é nos mostrar quão poderoso eu me torno com Ele, mas quão vazio eu sou quando Ele não está comigo. Não é eu com Deus, mas é Deus comigo. E é necessário que isso nós aprendamos. Então, esses livros, tanto Salomão, na verdade, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó, Lamentações, são livros para nos fazer reconhecer a importância do conhecimento de Deus e de quem Ele é. E que você propague essa mensagem com mais alguém para que Cristo possa edificar a sua vida com essa mensagem. Como João 15 diz, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. E assim como o ramo não pode produzir nada de si próprio, não existe vida em si próprio, ele precisa estar enxertado na videira, assim sem mim nada podereis fazer. Só existe vida em um relacionamento profundo com Deus. Então procure conhecê-lo, procure tão somente aprofundar-se com Deus. Não queira ser apenas um religioso que frequenta os cultos, frequenta a igreja, que participa das coisas, mas que não tem propriedade para falar do Deus a quem você serve. Conheça o Deus que você serve, para que você possa falar dele com propriedade e que essa mensagem edifique seu coração e que você compartilhe com mais alguém e que você seja abençoado em nome de Jesus.